eu fui pensando quanto a depressão pós-parto na verdade, tem aí uma combinação de fatores que que aparecem no filme, né? Mas eu fui pensando em alguns, né? Talvez tenha outros, mais coisas que o pessoal observou, mas eu fui pensando um pouco em algumas coisas. Uma delas foi a importância de uma rede de apoio para essa mulher, né, que está passando por esse período aí, por essa situação. E aí, fiquei pensando quanto a mãe, assim como o bebê, também precisa dessa continência, né? Procurando um pouquinho, encontrei no Winnicott, né, que ele fala um pouco sobre isso, né, que ele fala que ele deixa claro a imperiosa necessidade de se dar suporte à mãe desde a concepção, durante o parto e na primeira infância do bebê, para que ela própria possa dar suporte ao feto, ao recém-nascido, sem sucumbir aos medos, à vulnerabilidade e a outros sentimentos inerentes a essa experiência. Esse trecho é do livro Corpo e Psicossomática em Winnicott. Fiquei pensando também na importância de um espaço e de um tempo para o nascimento e desenvolvimento dessa mãe, desse pai, enfim, dessa família aí, né, que está nascendo também junto com o bebê e se desenvolvendo. Encontrei também do Winnicott, né, um trechinho, né, que eles colocam dessa forma, né, mas citando o Winnicott, né, não se pode ensinar intelectualmente a uma mãe como ela deve se comportar durante a gravidez, parto e logo após o nascimento. O Winnicott, ele insiste nos riscos envolvidos em certas orientações de médicos, enfermeiras, tios, avós, conhecidos, enfim, pessoas próximas ou não, que na ânsia de ajudar tendem a exacerbar a vulnerabilidade da mãe, que se vê insegura diante de tantos saberes e privada da oportunidade única que ela teria de se comunicar com seu filho de maneira íntima e pessoal. Eu estou falando um pouquinho, eu não sei se depois vocês querem, a gente vai abrir também para vocês falarem se vocês perceberam isso ou outras coisas também no filme. Eu fiquei pensando na maternidade idealizada e a maternidade real, né? No pai idealizado e o pai real, a mãe idealizada e a mãe real, e o bebê também, né? O bebê real e o bebê idealizado aí. Porque, por vezes, o real ele é diferente do que foi idealizado, né? E é natural que os pais se sintam frustrados em alguma medida com isso, né? Então, eu fui pensando o quanto, por conta de como a sociedade lida com isso pode ficar para esses pais como se, não vamos conseguir, né? A gente não ama o bebê, como se isso significasse não pode amar esse bebê, não pode desenvolver essa função aí paterna e materna. Então, eu fiquei pensando muito nisso e no quanto, quando nasce um bebê, também nasce uma mãe, um pai, uma família, né? E se desenvolve também. Então, a gente vai, né, que eles vão encontrando um pouco essa forma também, né? Eles vão aí se apropriando desse papel também. Isso porque eu fui pensando o quanto isso pode gerar culpa, né? Esses sentimentos aí todos podem gerar culpas devido a essa idealização da maternidade que a gente tem na sociedade mesmo. Que, né, tem essa ideia de que é um momento só de alegrias, né, e de não permitir um espaço para as angústias, para os medos, para as tristezas e para os lutos também, que também fazem parte. Então, essa dificuldade do se abrir para os sentimentos ambivalentes que aparecem aí nesse momento. Pensei também na desconstrução da ideia da existência de um instinto materno, né, que isso é uma questão bem forte ainda, tem que ser desconstruída, né, que esse instinto materno não existe, existe o amor materno que é construído e que não vem instintivamente, né, e esse amor ele vai sendo construído, né, ao longo da gestação, e mesmo com o nascimento,
a mãe está se deparando com algo que ela vai conhecendo, né? Que esse bebê, ela vai conhecendo ele, eles vão encontrando um ritmo juntos, então isso é um processo mesmo. Aí até tem uma citação um pouco que eu trouxe de um livro também, que é um livro sobre observação de bebês. Ele é da Nara Caron e da Rita Lopes, e elas dizem, né? O bebê vai conhecendo o mundo, a mãe tem que lidar constantemente com o desconhecido e sustentar o caos até que alguma ordem possa emergir. Então, quanto isso realmente é uma construção. E aí, do Winnicott, eu trouxe um pouquinho também a questão que a gente vê ali, a experiência dela do parto. E eu fiquei pensando nisso, né? Encontrei um pouco isso na literatura, né, do Winnicott, falando que o quanto o parto, e também desse livro de observação de bebês, na verdade, essa citação é mais do livro de observação de bebês. O Winnicott dá uma pincelada. É uma experiência intensa, o parto, e de muita sobrecarga emocional, de vivências de regressão física, e é um grande desafio, né, para essa mulher nos seus limites. Tem um artigo, já do Winnicott, que é Este Feminismo, em que ele comenta sobre a dificuldade de a mãe passar não apenas pelo nascimento de um filho, né, a mãe, o pai, enfim, mas por todo o confinamento e responsabilidades restritivas envolvidos nos cuidados a um bebê. Assim, não é difícil compreender porque muitas mulheres não conseguem, né, esse estágio dessa identificação com o bebê, vivenciando como um corpo estranho, né? Então, são coisas que a gente fala, nossa, mas como que essa mãe... E são coisas tão da vivência de todas as mães também, dessa ambivalência, e que a gente não permite, né, olhar para isso. Então, assim, só para fechar, fui pensando nessa importância de permanecer junto dessa mulher, de acolher, da escuta, né, dessas experiências dela, e de não entrar nessa coisa de criticá-la, né, enfim, o quanto isso pode exercer uma função terapêutica para essa mulher, nesse momento aí tão desafiador que é, né, a gestação, o parto e o pós-parto. Bom, esse filme assim é muito delicado, né? Mas essa vivência é muito triste. A minha filha teve a criança uma semana depois que a mãe faleceu. Então, e ela teve... A criança faleceu? A minha mulher faleceu e depois de uma semana... A avó. A avó. E teve a menina... E ela entrou em depressão pós-parto, eu não entendia nada disso. Ela mora em Salvador e ela me ligava falando as coisas, eu não entendia nada. Aí, meu genro, ele é muito calmo, ele ajudou muito nessa depressão. E a criança ficou 5 dias na UTI e minha filha sofreu muito nesse processo, mas muito, né? Assim, ela não tinha sentimento nenhum pela criança no começo. E é por isso que eu vim hoje aqui, para entender um pouquinho mais isso, né? E foi muito difícil. Ela teve uma depressão pós-parto durante 1 mês, mais ou menos. E como a minha mulher tinha morrido, eu não fui imediatamente para lá, porque estava mexendo com papelada ainda. Eu fui 1 mês depois. Eu não sei, assim, ela queria a mãe por perto, entendeu? Mas você vê que a mãe aí nesse filme tem um papel importantíssimo, né? É a identificação da mulher para a mulher, né? Então foi assim, muito difícil, mas passou. Mas se ela começar a contar como é que foi, ela chora só em contar como é que foi, né? Ela tá ótima, a criança tá bem, tá... Mas assim, a ausência total de sentimento, né? Essa foi minha experiência. E assim, hoje eu deixei de ir num compromisso para ver isso, porque eu nem pensava que fosse tão forte a depressão pós-parto, né? Inclusive eu fiquei pensando aqui, enquanto eu estava aqui, eu falei assim, tem bastante psicólogos
psicólogos não vivem essas experiências quase, né? Lê, lê, mas não tem essa vivência. Essa vivência é muito forte, muito forte. E assim, a mãe, o papel da mãe aí, até tirar de um hospital ruim, tirou a moça de um hospital ruim e passou para um melhor, um especializado nisso. Entendeu? Como ninguém conhece nada. Então é muito difícil esse problema. Eu acho que no geral as questões da mente, como você disse, elas não são entendidas como doenças, como problemas, né? As pessoas acham que alguém que está fazendo alguma coisa é porque é louco, né? Eu acho que isso é muito central, né? Para mim, até o que está acontecendo aqui hoje, esse trabalho de leitura dos canais é isso. Como as pessoas ainda tratam comportamentos com preconceito, né? Tem preconceito, muito preconceito. Como personalidade, né? E não como coisas que se alteram e precisam ser tratadas, né? Gente, eu queria contar para vocês um pouquinho sobre a experiência do documentário. E assim, essa discussão aqui hoje está sendo muitíssimo importante, né? E eu acho que é um retorno para a gente que alimenta muito mais, né? O Beto está ali atrás. Beto, só ergue a mão para as pessoas verem você. O Beto é o nosso produtor do documentário e a ideia surgiu porque, né? O Beto produziu um filme aqui em Piracicaba que chama Cães Famintos e que nesse filme tem 4 histórias. E uma história é de uma mãe que passou pela depressão pós-parto, não conseguia, né, se conectar ao bebê. E aí a gente se encontrou e ele me chamou para perguntar um pouco sobre o que era depressão pós-parto e a gente foi tendo uma conversa e ele falou, poxa, a gente precisa fazer um documentário desse assunto, porque é muito mais comum do que a gente imagina e eu sou pai de 3 filhas e até hoje eu não tinha ouvido falar sobre isso. E é muito sério. E aí a gente começou com essa saga aí de filmar, na verdade assim, primeiro de fazer o contato com as mulheres, né? Gente, eu não sei, eu acho que algumas pessoas aqui já tiveram, né, a experiência, o Jair, nosso amigo aqui, mas vocês não têm noção o que tem de grupos no Facebook. Grupos no Facebook. Grupos no Facebook. Então, isso foi uma coisa que ajudou muito minha filha, esse grupo do Facebook. Ajudou muito. Muitas mulheres. E elas trocam experiências, né? Que quando você entra ali para ler, você pode também, né, ler e ouvir, mas quando você escuta ou lê ali de uma pessoa que está vivenciando aquilo, é muito impactante, né? E elas se ajudam muito. Uma conversa com a outra, né? Elas se fortalecem muito. E aí a gente foi divulgando, olha, a gente está recebendo mulheres, a gente quer ouvir a história, a gente quer contar a história, porque a gente quer mostrar para as pessoas que isso acontece, exatamente para poder informar. As pessoas não sabem o que é, elas não entendem, e assim, o que eu vou fazer, como que eu vou ajudar, né? E elas compartilham muito que os familiares não entendem, não, né? Também dizem, você está com frescura e tudo mais, né? Só que qual foi a dificuldade, né? Elas não conseguem, assim, falar abertamente. Comigo, via e-mail, elas conseguiam. Mas aí nesse momento de gravar, de dar a cara, o julgamento é tão grande, né? Assim, delas mesmas. Então tem o julgamento da família, como que eu vou me expor frente à minha família. Exatamente. E frente a uma sociedade que vê a mãe, né, numa imagem santa ainda, né? Completamente. Então assim, muita culpa por não conseguir. Então na entrevista eu dava um pouco dessa continência também, de dizer que elas não precisavam se sentir culpadas, que elas estavam sofrendo, aquilo era uma doença e tudo mais, mas eu não conseguia filmar, então não tinha essa possibilidade. A gente conseguiu, né, depois com mães que já tinham passado, assim, superado isso, aí elas conseguiam dizer, aí elas conseguiam colocar o rosto em frente à câmera e dizer sobre isso, mas quem estava passando, impossível, né? Então, a ideia de trazer o filme é para fomentar isso mesmo, né?
dizer que isso acontece muito, eu acho que tem muitos psis aqui também, alguns talvez passaram por isso na família, outros não, mas ouviram muitos relatos e a gente sabe que isso vai se tornando cada vez, não sei se mais comum, mas pelo menos a gente vai tendo cada vez mais conhecimento disso. Mais comum do que a gente imagina, né? E eu acho que assim, para dar força para esse documentário, né? Porque esse documentário ele tem, a gente está resistindo, né, Beto? A gente está fazendo sem financiamento, a gente está tirando do bolso e vai filmar e faz isso, faz aquilo, porque assim, é tão difícil de ser falado que, né, de ser compreendido. E eu fiquei pensando um pouco nesse pai, né? Eu fiz umas anotações aqui que eu queria discutir com as pessoas, o que vocês foram vendo no filme que fez vocês pensarem que culminou aí nessa depressão pós-parto dela, em relação da família e tudo mais, mas eu acho que cada um foi analisando um pouco, né? E eu fiquei pensando nesse pai depois, eu culpabilizei muito ele. Na primeira vez que eu assisti, eu falei, poxa, esse pai nem falou com ela ficou brava. Com uma certa razão, né? Mas depois eu fiquei pensando, esse pai nem sabia, eu acho que era depressão pós-parto. Ele nem imaginava, né? A mãe também vem e acho que começa a entender isso. Então, assim, é uma batalha. A gente conseguiu, Jair, também, assim, filhos, né, que quiseram contar. E a gente fez também uma filmagem com o pessoal de um lar de acolhimento, porque, assim, a gente também viu muito, assim, essas histórias, por exemplo, que saem na mídia, né? A mãe abandona a criança e, enfim, todo mundo vai lá e crucifica, mas vamos investigar essa história, né? Então, nesse lar, a gente foi e a gente vai conhecendo, assim, histórias de pessoas que não têm rede nenhuma, né? Assistencial, familiar, nenhuma, e não consegue lidar com aquilo, né? Então, eu queria complementar o que o senhor disse aqui do meu lado, assim, né? A gente fala do hormonal, mas eu não vejo só como hormonal, eu vejo, né, também até pensando... Afetivo, subjetivo. É uma cadeia de estruturas, né? Exatamente. Mas, e poder fortalecer, né? Acho que só para fechar aí essa ideia, que assim, a ideia do documentário é fortalecer essas mulheres, né? E dizer assim, não, vocês podem ficar melhores. E a família... Estão sozinhas, exatamente, a família pode ajudar. Dar uma olhada para elas, dar um espaço, um olhar. Mas eu tenho uma dúvida, é assim, se é alguma coisa fisiológica, hormonal, se é fisiológico, tem que ter alguma coisa medicamentosa para estar equilibrando, entendeu? Às vezes a gente fica pensando, só com terapia, eu não sei se ajuda, só terapia. Eu acho que precisa alguma coisa medicamentosa. Não tem nenhum médico aqui, acho que precisaria ver isso aí também, entendeu? Porque senão a gente vai ficar, é o marido, é a mulher, é isso, é parente. Mas acho que, por exemplo, quando criança vem no mundo, é só alegria. Eu tive meus filhos, não tive problema nenhum, só foi alegria. Agora, quando tem uma coisa assim que já enrosca, como é o caso da depressão... É sempre multidisciplinar. Qualquer situação psíquica, eu sou psicóloga também, meu nome é Silmar, é sempre multidisciplinar, é sempre importante a presença de um médico, a presença de um psicoterapeuta, com as diversas enfoques psíquicos, né, que existem, mas é sempre importante a presença do médico e a presença do psicólogo. Então, assim, para a gente, só deixa eu complementar, acabar, eu vejo assim que há necessidade de envolver a medicina nisso, porque senão fica assim, a mulher é o centro, vai ser cobrada, não é isso, a questão é maior, envolve todo mundo, mas acho que tem um desequilíbrio hormonal, alguma coisa fisiológica tem nisso, que precisa ter um tratamento médico aí também, entendeu? Eu vejo assim, a minha filha teve pouco tempo de depressão, muito pouco tempo, acho que um mês e meio mais ou menos de depressão pós-parto. Acho que ela tratou, acho que ela acertou no tratamento, o marido ajudou muito, ele é muito calmo, muito bom, assim, então ele ajudou muito. Mas ela teve também um tratamento medicamentoso. Ela fez acompanhamento com psiquiatra,
Ela fez, ainda está fazendo. Está fazendo ainda. E ela Mas fez. ela parou com o medicamento, tudo logo no primeiro mês, por causa da amamentação. Eu acho que toda a área da saúde, né, ela pode vir complementar uma doença, né? Então é verdade, de repente até para o documentário procurar, Médicos, né? várias frentes de atuação contra isso, várias terapias, né? É que às vezes o desequilíbrio hormonal vem de uma né? Equilíbrio mental. Mas eu acho que é as duas coisas, né? Eu acredito assim, que é tanto a questão hormonal do que a psíquica. Nesses momentos a pessoa tem um déficit de algum hormônio que eu desconheço, eu não sei, e o remédio, esse trabalho de médico, de psiquiatra, entra para nivelar esse tipo de hormônio no cérebro da pessoa. Então ela toma um medicamento, isso nivela e ela consegue suportando e fazendo a terapia e tudo mais. A partir do momento que ela não toma medicação e está sentindo esses sentimentos da depressão, ela falta algum hormônio no cérebro que causa esses sintomas nela. Então eu acredito ser a questão hormonal e a questão psíquica junto. Porque daí quando ela está controlada com a medicação e sabendo o que está acontecendo com ela na terapia, aí ela começa a ter embasamento próprios dela para conseguir controlar isso e não depender mais do remédio, porque daí ela já tem capacidade de ter o nível de hormônio que ela precisa ter no organismo dela. Em relação a saúde do Brasil, não importa a pessoa, né? Importa eu tratar ali o que ela está sentindo, dar um remédio e pronto. A pessoa não consegue ser ouvida, não tem voz na nossa saúde popular. Gente, eu acho que assim, o filme ele é uma denúncia, né? Na verdade é uma denúncia de algo que é corriqueiro, assim, mas que não é olhado até para olhar para essas mulheres pobres, porque assim, são as mulheres que chegaram até a gente, contaram exatamente isso que acontece com ela ali, né? Tira o bebê ali, ele não quer mamar, né? Ele tira. E muitas mulheres contaram dessa falta de atenção no hospital, né? Tipo, você tá fazendo corpo mole. Ouviam isso. Até na hora do amamentar, né? O bebê. Porque no Brasil não é cultural a equipe de saúde proporcionar essa preparação para a mulher. Nem no âmbito privado. Porque assim, o que a gente tem de saúde que funciona em rede no Brasil? É a saúde pública. A saúde pública, ela é pensada em rede. A saúde privada, não. Então já é bem pior, né? A gente pensar nessa perspectiva que ela não vai funcionar em rede, então ela vai ter que ser uma ação isolada. Aí a gente pensa, o que a gente tem no Brasil que se está estabelecido em rede, ela não tem essa cultura, não é cultural do Brasil. Pela experiência que eu tive, a violência obstétrica é muito grande, desde lá do PSF, do posto de saúde. Aí quando a mulher vai para o hospital, quem é que cuida dessa mulher? São as técnicas de enfermagem, né? E quem são essas mulheres que são técnicas de enfermagem? A gente fez um trabalho, foi o nosso trabalho de conclusão lá da residência, que a gente fez um trabalho com amamentação, né? E quem cuida da mulher dentro do hospital são as técnicas de enfermagem, e elas cuidam a partir do quê? A partir da experiência dela enquanto mães. Então, o que elas vão ensinar quando elas vão auxiliar uma mulher a amamentar? Elas vão ensinar a partir da experiência e das crenças que elas têm. E elas não são preparadas para isso. Então, assim, a experiência que a gente tinha lá eram bizarras, assim, o que elas falavam para as mulheres, né? E o hospital, ele não é um ambiente nem um pouco acolhedor para a mulher. Teve um caso que me chocou muito, assim, eu atendi a UTI NEL também. A mulher, ela é praticamente separada do seu filho, assim, na UTI NEL, principalmente quando os bebês vão para a UTI.
é uma violência muito grande desse olhar de propiciar esse estar, essa continência do bebê, e muito pior para a mulher. Então, eu acho que tem essa questão que é muito séria, assim, né? Porque aí acaba ficando mais a cargo da mulher essa busca, né? Não existe. E aí eu acho que a questão da rede é muito importante, né? E a prevenção mesmo, né? A gente pensa nessa prevenção. Gente, eu vou precisar finalizar, que a gente já está chegando à nossa hora. Primeiro eu queria agradecer a presença de todo mundo aqui. A gente ficou muito feliz, eu não esperava que fosse ter tanta gente. A divulgação foi bem em cima da hora, mas eu acho que o tema foi o que cada vez mais a gente sente que está num caminho mesmo de fazer um trabalho legal aí com o documentário. Mas tem sido uma luta e eu queria contar para vocês o nome do documentário é Retalhos da Maternidade. A gente pensou na questão do retalho mesmo por conta desses pedaços, né, da mãe que a gente vai juntando, que é também a história do pai, a história da avó e tudo mais. Tem a página no Facebook, quem puder curtir, saber um pouquinho mais do projeto. E a gente está buscando financiamento coletivo para poder fazer a produção do filme pelo Catarse, que é um site de financiamento coletivo, então tem o link lá. Quem puder divulgar, ajudar da forma que conseguir já é muito bom pra gente. Esse momento aqui já está sendo muito importante. Queria agradecer a Paula por ter vindo aqui hoje também participar, o Beto que ficou quietinho lá no canto, porque ele é tímido, mas a gente vai quebrar o gelo dele. Ele é um cara que está se dedicando muito também e muito interessado aí em saber mais e poder ajudar também essas mulheres. E eu sei que tem mais coisas ainda para ser falado. Eu estou aqui também com a sensação que não falei um terço do que eu gostaria de falar. E isso é bom, porque eu acho que vai ser criados mais espaços para poder falar disso, né? Porque eu acho que a gente precisa para poder cuidar, né? Não se cuida de um sofrimento sem olhar para ele, sem entrar em contato. Então a gente precisa disso.